Vamos lá, pessoal. Matemática na veia. Não é na veia não, é na veia. Ok? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Teorema de Pitágoras. Eu não vou fazer a demonstração da fórmula, certo? Eu só quero que vocês entendam de uma forma simples para usar nas atividades. É uma questão que cai em concurso, às vezes cai em provas de escolas técnicas e não é difícil, é bem simples, certo? Então vamos lá. Antes, a gente tem que ver que o Teorema de Pitágoras ele é usado, ele é muito aplicado num triângulo retângulo. Para quem está esquecido, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, certo? Onde o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E os lados desse triângulo retângulo ele tem nomes: cateto e hipotenusa. São dois catetos e uma hipotenusa. Você deve estar se perguntando, então às vezes tem gente, professor, mas eu vi que tinha cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é um outro assunto, certo? Teorema de Pitágoras, você só precisa saber quem é a hipotenusa e os catetos. E como é que eu faço para você, como é que você faz para identificar a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado maior. E o lado maior, ele vai estar sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Então, independente de como está desenhado, o que está oposto ao ângulo de 90 sempre vai ser a hipotenusa. Ok? Sempre. Obviamente, quando você identifica a hipotenusa, os outros dois lados que sobrarem vai ser os catetos. E como é que a gente trabalha usando o teorema do mestre Pita? O teorema do mestre Pita é o seguinte. Ele diz que se eu pegar essa hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Então, o cateto, vou chamar cateto 1 e cateto 2. O cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Certo? Se eu for colocar letras para identificar cada lado desse, digamos que aqui, esse lado aqui eu chamasse de A, esse lado aqui de B e esse lado de C. Então isso aqui ficaria o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para ficar na mesma ordem aqui, vamos colocar aqui, esse aqui é 1, esse aqui é o 2. Mas não vai mudar em nada no cálculo, certo? Então esse aqui é o Teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado, ou quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou falar para vocês agora sobre, quer dizer, continuando o assunto, né? Eu vou falar para vocês do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é o menor triângulo formado com números inteiros que satisfaz ao Teorema de Pitágoras, certo? Só para lembrar, o teorema, a hipotenusa ao quadrado
é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, correto? Então, o triângulo pitagórico, ele é um cateto vale 3, o outro vale 4 e o outro vale 5. Só para a gente conferir, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, nesse lado aqui, nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o 5. Então vai ficar 5 ao quadrado, tem que ser igual a quanto? A um cateto ao quadrado, pode ser qualquer um, mais o outro cateto ao quadrado. Se eu usei o 3, agora eu tenho que usar o 4. Certo? 5 ao quadrado, pessoal, tem gente que coloca 5 ao quadrado igual a 10. Um número ao quadrado, que é potência, é o número de baixo, multiplicado por ele mesmo. O n, o número de cima, que é chamado de expoente, é a quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado. E nunca o de baixo vezes o de cima. Ok? Então, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. 25, 9 mais 16, 25. Então, um lado tem que ser igual ao outro. Esse triângulo pitagórico, ele é muito bom, porque muitas vezes, triângulo pitagórico. Ele é muito bom, porque muitas vezes você resolve questões sem precisar desenvolver esses cálculos, certo? Toda vez que você tiver um triângulo proporcional, o que é um triângulo proporcional? Que são figuras proporcionais, são figuras semelhantes, onde o tamanho dos lados são proporcionais uns aos outros. Proporcionais é o quê? Quando eu pego um número e eu multiplico esse número por todos os lados, o resultado vai ser uma nova figura. Um exemplo, vou pegar aqui um quadrado. Se eu pegar aqui um quadrado de lado 1, 1, 1, 1 e 1. Está mal desenhado, mas suponha que é um quadrado. Se eu multiplicar isso aqui tudinho por 4, eu vou ter aqui um outro quadrado de lado 4, 4, 4 e 4. Esses dois quadrados, eles são proporcionais, certo? No caso, todo quadrado é proporcional. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, se eu pegar aqui, ó, um triângulo qualquer aqui, vamos dizer que eu tivesse aqui 7, 7 e 8. Vamos dizer que eu multiplicasse tudinho por 3. Então eu teria outro triângulo. Aqui eu teria ao lado 21, 21 e 24. Esses dois triângulos, obviamente, não vai estar desse tamanho, né? Mas quando esse triângulo aqui ele estiver no tamanho original, eles são proporcionais. Porque se eu pegar qualquer lado e multiplicar por um mesmo número, eu obtenho uma figura proporcional àquela. Então isso ajuda muito quando o aluno tem esse conhecimento usando o triângulo pitagórico. Por exemplo, se eu tivesse aqui um triângulo, aqui eu tivesse 10, aqui eu tivesse 8 e aqui eu tivesse x. Caísse isso numa prova de concurso, numa prova de vestibular, que o aluno não precisa mostrar os cálculos. Mas se ele tiver lembrança do triângulo pitagórico, ele vai fazer isso aqui sem precisar desenvolver isso. E como é que ele faz? Opa, eu sei que a hipotenusa ele é um múltiplo de 5. Então se eu pegar o maior e dividir pelo menor, eu vou ter o quê? 10 dividido por 5, 2. Então quer dizer que se esse número aqui, se esse triângulo aqui ele for pitagórico, ou seja, se todos esses termos aqui eu multiplicar por 2, eu vou obter esse aqui. Então esse aqui vezes 2
vai dar 6. Opa, aqui eu tenho 8 e x. E esse aqui vezes 2 é o 8. Opa! Então quer dizer, ó, 10 dividido por 5 dá 2. 8 dividido por 4 também dá 2. Então qual o número que eu vou dividir por 3 que vai dar 2? 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu posso usar esse tipo de raciocínio para muitas questões que caem com triângulo, com o teorema de Pitágoras. Ok? E isso não serve só para esse valor, serve para qualquer um que seja. Um exemplo, um número grande. Às vezes tem um número grande, o aluno perde tempo porque aqui tinha 500, aqui tinha, só para complicar, para não ficar igual, aqui tinha 400 e aqui tinha x. Bom, pessoal, é a mesma coisa, está multiplicando esse número por 100. Então, se eu pegar esse aqui, ó, multiplicar por 100 dá 500. Esse por 100 dá 400. Então, eu vou ter que multiplicar esse para dar 100. Então, x aqui vai ser quanto? 300. Acabou a questão. Ok? Vamos resolver o exercício agora. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui o assunto. E agora resolvendo atividades. Certo? Resolvendo aqui algumas atividades que eu selecionei, aumentando o nível de dificuldade. Então vamos lá. A primeira questão de hoje diz o seguinte: a figura abaixo mostra um muro que tem 3 metros de altura. Aqui, ó, a altura, certo? 3 metros. Sabendo que o pé da escada está a 4 metros do muro. Então aqui eu tenho um muro de 4 metros e isso aqui a questão está chamando de escada. E ele está dizendo que o pé da escada, ou seja, isso aqui, ó, ele chamou de pé, está a 4 metros de distância do muro, certo? Então, o comprimento da escada é... Então, se você observar bem, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, se eu fechar essa escada junto com a base e junto com a altura, eu teria aqui um triângulo retângulo. A forma mais fácil de você resolver isso aqui é usando o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras ele diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa aqui, vamos chamar de x. Então vai ser, ó, é o que ele está querendo, x ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado. Vamos dizer que o cateto 1 é o 3. Que você sabe que a ordem aí não vai influir. Eu poderia dizer que o cateto 1 era o 3 ou o 4. De todo jeito, nós vamos ter que usar os dois, certo? Então, um cateto ao quadrado mais o outro cateto, no caso agora, o 4 ao quadrado. Correto? E agora a gente resolve. X ao quadrado é o que ele está procurando, igual a 3 ao quadrado. Pessoal, muitas vezes o aluno, meu Deus do céu, muitas vezes o aluno monta a questão correta e confunde isso aqui. Alguns alunos têm mania de pegar o número de baixo e multiplicar com o de cima. Potência é potência. É o número de baixo multiplicado por ele mesmo, ou seja, a base multiplicada por ela mesma. E o número de cima, que é o expoente, é apenas a quantidade de vezes que vai multiplicar. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado, então eu vou ter 3 vezes 3, 9. E aqui, ó, 4 ao quadrado, eu vou ter 16. Ok? Então resolvendo isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a 9.
mais 16, eu tenho 25. Então esse aqui eu tenho 25. Toda vez que eu tiver uma variável ao quadrado, ou seja, toda vez que eu tiver uma equação, o objetivo da equação é você deixar a variável de um lado só. Então nesse caso aqui o x está elevado a 2. E toda vez que você pega um número e leva para o outro lado da equação, você tem que inverter a operação em que ela está aplicando em relação à variável. Se ela está somando, ela passa subtraindo. Se ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Nesse caso aqui, o 2, que eu tenho que colocar para o lado de lá, ele está como expoente. E expoente é uma potência. E a operação inversa da potência é raiz. Certo? Raiz de qual índice? O índice que está aqui. Então, se aqui eu tenho 2, vai ser raiz quadrada. Se eu tivesse 3, ia ser raiz cúbica. Se eu tivesse 4, ia ser raiz de índice 4. E assim vai. Então aqui eu tenho 2. Se é 2, eu tenho raiz quadrada. O 2 aqui, ó, eu posso colocar ou não. E aqui eu tenho raiz quadrada de 25. Ok? X igual a raiz de 25 vai ser 5. Ok? Então a resposta aqui, ó, o comprimento da escada seria quanto? Resposta, letra A. Só para lembrar, eu fiz o cálculo, mas se você ver um pouquinho antes do vídeo, eu falei do triângulo pitagórico. E o triângulo pitagórico, ele simplesmente fala que se o triângulo é retângulo, eu tenho um cateto 3 e o outro 4, é óbvio que a hipotenusa vai ser 5. Isso aí não precisa nem fazer cálculo, ok? Sempre vai ser isso. Se o triângulo é retângulo, um cateto é 3 e o outro é 4, a hipotenusa vai ser 5. Ok? Vamos lá, próxima questão. Essa questão ela não é tão, como é que se diz, tão simples de fazer, principalmente quem gosta de fazer conta de cabeça, porque ela não mostra a figura, certo? E tem muita aluno que tem essa dificuldade. Pessoal, muitas vezes numa questão, monte a figura, ok? Então aqui, ó, num triângulo retângulo, então, triângulo retângulo, suponha que isso seja um triângulo retângulo, está mal desenhado, deixa eu fazer isso aqui. Um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 5. É esse ou esse? Tanto faz. Eu não sei quem é. E a hipotenusa mede 13. Calcula a medida do outro cateto. Então, a medida do outro cateto eu vou chamar aqui de x. Certo? Teorema de Pitágoras, pessoal. Toda vez que eu tiver dois lados, uma questão que tem dois lados dados, ele está pedindo outro, teorema de Pitágoras. Óbvio, se for um triângulo retângulo. Mas vamos lá. A regra diz o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A vai ser a hipotenusa, B no cateto e C vai ser o outro. E no caso aqui a hipotenusa é o que está de frente do ângulo reto. Então a hipotenusa vai ser 13. 3 ao quadrado igual a 1 cateto ao quadrado. Eu vou colocar aqui o 5 ao quadrado mais o x, que é o outro cateto, ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, 13 ao quadrado vai dar 169. Igual a 5 ao quadrado vai dar 25. Mais x ao quadrado.
como eu falei na questão anterior, toda vez que você quer isolar um termo numa equação, você vai colocando os números para o outro lado da igualdade, obviamente invertendo as operações. Então aqui, ó, esse 25 ele tem uma operação de soma com a variável. E se ele tem uma operação de soma, ele vai inverter o sinal dele. Então se aqui é mais, ele vai passar 169 menos 25 igual a x ao quadrado. 169 menos 144, ou 169 menos 25, eu vou ter 144 igual a x ao quadrado. Certo? X ao quadrado, como é que eu faço para eliminar isso aqui, esse quadrado? Coloca a raiz do outro lado igual a x. Certo? Então aqui, ó, 144. Raiz de 144 é 12. Então x igual a 12. Essa questão aqui, ela não tem gabarito, certo? Então é bom porque o aluno ele não fica chutando para quem quiser realmente aprender. Não é uma questão de concurso, certo? Ok? Próxima questão. Calcule a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, sabendo que seus catetos medem 15 e 20. Então, se você quiser aplicar logo a fórmula, você pode colocar. Se não quiser, você pode desenhar só para entender. Certo? Então aqui, ó, aqui eu quero que fique aqui agora. Então calcula a medida da hipotenusa. A hipotenusa vai estar de frente para o ângulo reto. Então a hipotenusa vai ser isso aqui, ó. Um cateto mede 15 e o outro mede 20. Então, usando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado, vai dar 225. Mais 20 ao quadrado vai dar 400. Esqueci do quadrado aqui. Então, x ao quadrado é igual a 225 mais 400 vai dar 625. X ao quadrado, eu quero tirar esse quadrado ali, então ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então, raiz de 625. X igual a... Raiz de 625 é 25. Então, x igual a 25. Ok? Ou seja, a hipotenusa é 25. Se você observar, esse é um triângulo que eu posso fazer ele comparando pelo pitagórico. Então aqui eu tenho 5. Eu tenho aqui, ó, o 5. Se você observar, o 4 e o 3, vou colocar aqui, ó, quem é o maior? O maior, aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 20. Então se o 20 é maior, eu vou colocar o maior na mesma posição. Então aqui, ó, 5, 4 e 3. Certo? Eita, professor, e como é que eu vou saber aí como é que eu vou calcular? Simples, aqui, ó. Qual foi o número que eu multipliquei por 4 para chegar em 20?
foi 5. Então é só multiplicar todo mundo por 5 e ver se dá certo. Então, ó, 4 vezes 5 vai dar 20. 3 vezes 5 vai dar 15. Então eu vou pegar o 5 vezes 5 e vou encontrar 25. Professor, eu posso usar isso sempre? Pode. Desde que dois números você confirme que se você multiplicar vai dar aquele resultado. Você pode tanto multiplicar como dividir. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, 15, dividir por 3, dá 5. O 20 por 4 vai dar 5. Então eu sei que eles têm a mesma proporção. Ok? Então essa é uma outra questão que você pode resolver dessa maneira. Vamos lá, aumentando a dificuldade. Na figura abaixo, o valor de x é usar diretamente o teorema de Pitágoras. Então, ó, nós temos aqui, ó, quem é a hipotenusa? Estou cansado de dizer que a hipotenusa é sempre o ângulo, é sempre o lado que está de frente para o maior ângulo, que é o ângulo reto. Então aqui eu vou ter, ó, a hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pessoal, preste atenção. Por que eu deixei para isso aqui depois? Para poder explicar uma coisa. Se você colocar aqui o quadrado, está errado. Porque quando eu coloco somente o quadrado no x, eu só coloquei o x ao quadrado. E a questão, o teorema, ele diz que é o cateto ao quadrado. Então, se é o cateto ao quadrado, aqui eu teria que fazer isso. Quando você pegar a intimidade, você já pode fazer direto. Então, isso aqui vai ficar o quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 3x ao quadrado. Eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Toda vez que eu tenho um número e uma variável juntos, sem nenhum sinal visível, isso é um produto. Então, toda vez que eu tenho um produto elevado ao quadrado, quando eu tirar do parênteses, então todo mundo vai ficar ao quadrado, certo? Desde que esteja todo mundo elevado a 1. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. E esse x ao quadrado aqui eu vou repetir. Então aqui eu teria o quê? 100 igual a 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado mais x ao quadrado. Continuando aqui, 100 igual a 9x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho 9x ao quadrado. Somando com 1x ao quadrado, então aqui eu vou ter 10x ao quadrado. E aquela mesma teoria, né? Eu quero deixar a variável sozinha, então eu vou passar para lá logo 10. Então eu tenho, ó, se o 10 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Igual a, se eu tirei o 10 daqui, só sobrou o x ao quadrado. Certo? Continuando aqui. Então eu tenho, opa, aqui é vamos lá. Então aqui, ó, o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o x ele vai continuar lá. Certo? Então aqui, ó,
10 dividido por 10 vai dar 10, igual a x ao quadrado. Seguindo aquela mesma lógica, seguindo o mesmo raciocínio das questões anteriores. Então, ó, o quadrado aqui vai se transformar em raiz. Então, raiz de 10 igual a x. 10 não tem raiz exata, então x igual a raiz de 10. Essa é a resposta, certo? Então aqui ó, ele deu como resposta 6, 7, 8, 9 e NDA, que NDA significa nenhuma das alternativas. Como aqui a resposta deu raiz de 10 e não tem nenhuma, então a resposta correta aqui seria a letra... Seria não, é a letra E. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Qual o comprimento da escada que está encostada na parte superior do prédio? Então, um edifício aqui ó, tem... Então aqui ó pessoal, o prédio tem 15, certo? Então se o prédio, claro que o prédio não vai estar troncho, então esse 15 também eu posso colocar aqui. Qual o comprimento da escada? O comprimento da escada, então ele quer saber qual é a medida daqui até chegar aqui, ok? Então o comprimento da escada aqui, ó, vamos chamar de x. Se você observar, não precisa estar explícito aqui o ângulo, certo? Aqui não precisa estar, mas sempre que ele tratar de edifícios, casas e coisa desse tipo, e o chão, você tem que considerar que ali vale 90 graus, porque ninguém vai fazer um prédio inclinado. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, eu tenho um cateto e o outro cateto. X ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então aqui, ó, x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é 225, mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, o x ao quadrado é igual a quanto? 225 e 64, e vou ter 289. 289. Então, o x, mesmo raciocínio, x ao quadrado, então ele vai passar raiz quadrada de 289. 289, a raiz de 289, x igual a 17. Ok? Uma coisa que você deve observar, toda vez que você achar o valor da hipotenusa, confira se aquele valor ele deu maior do que os outros dois catetos. Ele sempre tem que ser maior. Não pode ser igual a um cateto, nem pode ser menor. Sempre vai ser maior. Um dos lados de um retângulo mede 4 cm. Calcula a medida da diagonal do retângulo, sabendo que seu perímetro é 14. Oxi, professor, o que é que isso tem a ver com o teorema de Pitágoras? Se você observar, se você desenhar, muitas vezes quando você monta o desenho, você percebe qual o melhor caminho de se resolver. E esse vai ser um deles. Então, um dos lados de um retângulo mede 4. Vamos lá. Suponha que isso aqui esteja bem desenhado e seja um retângulo. Um dos lados dele mede 4. Qual dos dois? Qualquer um. Eu não sei o outro. Se o outro que eu encontrar for maior, vai ser esse. Se for menor, é porque eu botei o 4 no lado errado. E, para efeito de cálculo, não vai interferir em nada. E ele diz o seguinte, calcula a medida da diagonal, que ele quer a diagonal, suponha que essa diagonal esteja desenhada bem certinho aqui. Ei,
Tá. Vou tentar desenhar um melhor. Vou tentar desenhar para cima agora. Olha, ficou melhor. Então aqui eu vou chamar de diagonal. Sabendo que o perímetro é 14. Se você não souber o que danado é perímetro, você não monta a questão, você não faz a questão, certo? Então, o que é perímetro? Perímetro é a beirada da figura, é o contorno. Então, o perímetro é a soma dos lados, certo? Só para quem está esquecido. Então, se ele está dizendo aqui, vou apagar esse aqui que não precisa mais disso, né? É a soma dos lados. Então, vamos lá. O perímetro vai ser a soma dos lados. Então, se isso aqui é um retângulo, deixa eu trocar aqui a cor de novo para o vermelho. Se isso aqui é um retângulo, é claro que isso aqui vai ser 4. E isso aqui vai ser, se eu não sei quanto vale, isso aqui vale x, isso aqui vale x. Então, eu sei que o meu perímetro ele vai ser a soma de todos os lados. Então, vai ser um 4, mais o outro 4, mais um x, mais o outro x. Só que a questão já disse que o valor do perímetro é aqui, ó, 14. Então eu tenho aqui, ó, 14 vai ser igual a 4 mais 4, 8, x mais x, 2x. Eu só queria pedir desculpa a vocês aí que de vez em quando dá uma engasgada aqui, é o computador do cara, né, que não é lá essas coisas, né? Mas estou trabalhando para comprar o melhor. Então vamos lá, resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó, 14, aqui eu tenho 8, fazendo uma operação de soma com a variável. Então quando ele passar para lá, ele passa com o sinal com a operação invertida. Passando o 8 para o outro lado, nós teríamos a operação inversa da soma, que seria subtração, igual a 2x. Então aqui, ó, 14 menos 8, eu vou ter 6, igual a 2x. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então quer dizer que o x vale 3. Pronto. Professor, e Pitágoras está onde aí? Simples, olha aqui. Se o x vale 3, agora eu tenho, ó, um triângulo, 4 e 3. Esse 4 parece um y, mas é um 4. E aqui eu vou dizer que vale y, porque o d e o x aqui eu já usei, para não dizer que é a mesma coisa. Rapaz, que 4 feio, dá morrinho esse aqui. Então vamos parar aqui. Pronto. Então agora, resolvendo Pitágoras, a hipotenusa vai ser o y, então y ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Y vai ser igual a raiz, o expoente passa para lá em forma de raiz, então vai ser raiz quadrada. 9 mais 16, 25. Y igual a raiz de 25 vai ser 5. Ok? Então, 5 vai ser o valor dessa diagonal. E se você observar, que triângulo é esse aqui? Pitagórico. Então, se um cateto é 4 e o outro é 3, a hipotenusa vai ser 5. Essa é a última questão desse vídeo. E ela diz o seguinte: na figura abaixo, o valor de x é. Percebam que aqui
a gente não pode considerar que isso aqui é um quadrado, certo? Porque em nenhum momento na figura, no enunciado da questão, ela afirma que isso é um quadrado. A gente sabe que é um quadrilátero e ele tem os ângulos retos, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o aluno pode imaginar que isso aqui seja um quadrado e um quadrado tem todos os lados com o mesmo tamanho. Então, ó, ele iria dizer que o x vale 11, onde isso não pode ser afirmado porque não tem nada dizendo, induzindo você a pensar assim, ok? Então vamos lá. Como é que você vai fazer? Muitas vezes, oxe, tem um retângulo aqui, Pitágoras só é usado no triângulo, como é que eu vou falar? Não, só você observar, certo? Então vê, na figura abaixo, o valor de x é, que a gente quer saber isso aqui, certo? E aqui eu tenho duas figuras, eu tenho um quadrilátero formado pelos vértices EF, M e G, e um triângulo formado pelos vértices F, M e H. E eu sei que nesse triângulo eu já tenho o valor desse lado aqui, que é o maior deles. Por que é o maior deles? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse 10 aqui, ele é a hipotenusa. Então para isso eu preciso saber o valor disso aqui, ó, que eu vou chamar de um y aqui. Como é que eu vou calcular isso aqui? Pessoal, observem a figura. As informações que tem na figura é para você achar o que você precisa. Então, veja bem, a figura está dizendo que esse pedaço aqui, ó, vale 11. Se isso aqui é um quadrilátero, então isso aqui também vale 11, certo? Mas a questão está dizendo que esse tamanho aqui todinho, ó, ou seja, daqui, ó, até aqui, vale 17, certo? Vamos dizer que isso aqui fosse 17 passos. Você precisa chegar de G até H, você vai dar 17 passos. Então, mas se você observar, no ponto M, se você sai de G e tem que dar 17 passos até H, de G até M, quantos passos você deu? Ora, ó, já deu 11. Então, se daqui para aqui você deu 11, para 17, falta quanto? Então vai fazer 17 menos 11 vai ser igual a 6. Então quer dizer que o y é igual a 6. Tranquilo? Aí agora eu tenho esse triângulo aqui, vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. Onde esse cateto vale 6, esse aqui vale x e esse aqui vale, esse lado aqui vale 10, que é a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, reescrevendo a fórmula para você memorizar. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa aqui é 10. Um cateto ao quadrado, eu posso dizer que é x, certo? E o outro cateto vai ser o 6. Então, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, que 10 ao quadrado vai dar 100, x ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar 36, certo? Então, compondo aqui, ó, o 36 em relação à variável está fazendo uma soma. Se ele passa para o outro lado, o sinal de igual, passa com a operação inversa. Então vai ficar, ó, 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36, 100 menos 30 dá 70. Menos 6, 64.
igual a x ao quadrado. Então, o x ao quadrado, esse quadrado passa em forma de raiz, 64 igual a x. Então, raiz quadrada de 64 vai ser 8, que é igual a x. Ok? Resposta aqui, ó. Letra A. Certo? Se você conseguir chegar aqui nesses passos, nesse exemplo aqui que eu dei como se fosse passos, encontrar esse triângulo aqui, ó, 10, 6 e x, isso é um triângulo pitagórico. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, um triângulo pitagórico. A hipotenusa é 5, um cateto é 4 e o outro é 3. Então presta atenção. Se eu já encontrei aqui, ó, 10, 5. Opa, quer dizer que qual o número que eu vou multiplicar esses daqui para encontrar os daqui? Qual o número que eu multiplico 5 para encontrar 10? Então, se eu vou multiplicar o 5 para encontrar 10, só posso multiplicar por 2. Lembrando que para achar um número proporcional, uma figura proporcional a outra, nunca pode ser somado. Eu não posso somar um número com o outro. Então eu não poderia dizer que eu vou somar 5 mais 5 e vou encontrar 10. Não. É sempre multiplicação ou divisão. Então se eu multiplicar um número aqui, ó, 5 vezes 2, eu vou encontrar 10. 3 vezes 2, eu vou encontrar 6. Então é claro que eu vou multiplicar o 4 por 2 e vou encontrar quanto? 8. Ok? Então esse triângulo pitagórico ele ajuda muito, 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 muito. Ok? Espero que tenham gostado. Desculpa aí algumas falhas. E tirem dúvida, perguntem e aguardem mais vídeos. Ok? Até a próxima. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal.